Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do planeta. Hoje, 21 de outubro de 2020, e hoje é quarta-feira, né? E estamos, então, todos juntos aqui, nos reunindo. As pessoas estão entrando para que a gente possa fazer essa oração em prol do bem e do bom. Orando, ajudando irmão, irmão aprendendo com o irmão, e assim vamos, né? E é sempre muito bom e muito importante estarmos nessa união, nessa energia, né? Que todos juntos pensam para fazer um bom trabalho. Vamos começando, respirando profundamente, soltando lentamente. Vamos todos ficando tranquilos, deixando os nossos problemas de lado, pelo menos por essa meia hora que estaremos juntos, 40 minutos, para a gente fazer parte dessa coletividade maravilhosa que é dos trabalhadores em prol do bem e do bom. Então vamos respirando, colocando coisas positivas, soltando esse ar, tirando as nossas tristezas, nossos rancores, e vamos procurando Deus na nossa intimidade mais profunda, dentro de nós. Vamos procurando nos conectar agora com os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos cristificados, que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo, que são Cristos construtores, Cristos que vêm trazer a doutrina, Cristos exemplificadores, né? São aqueles que falam pelo Pai. O Pai, a essência absoluta, está na nossa intimidade. Ele está na nossa intimidade. Ele é íntimo, mas ele é impessoal. A pessoalidade, a fala, a conversa vem através de seus espíritos, filhos mais evoluídos, no caso, os que têm o grau crístico. E também profetas, aqueles que vêm para uma encarnação de trabalho para passar as informações. E vamos nos ligar também a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, os nossos irmãos, né? As legiões angélicas, nas quais nós também fazemos parte delas, cada um na sua área. Então, os pretos velhos, índios, hindus e caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina. Vamos nos ligar também aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, professores, companheiros de jornada evolutiva, aos grandes mestres que tanto nos ensinam. Esperando que o trabalho de hoje ele realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ele está iniciado. Vamos a uma primeira oração que o José Carlos vai fazer. Chama-se Oração a Deus. Está na página 60 desse livro muito antigo de Oswaldo Polidoro, tá? Programa Divino e Curas Espíritas. Prestem atenção. Oração a Deus. Pai Divino, Criador Onipotente, Senhor da Luz e do Amor Onipresente, que a tudo crias, sustentas e destinas,
através de leis eternas, perfeitas e divinas. A ti rogamos, Senhor Todo-Poderoso, as divinas graças de Pai misericordioso, para que os teus santos espíritos obreiros de tuas divinas bênçãos se façam despenseiros de paz e de saúde, de tua clemência em amor e virtude, para que, plenos de luzes e bem conscientes, respeitemos tuas leis simples e onipotentes. Na dor, conceda-nos a fortaleza e as duras provas que vencemos com nobreza, para que, resgatando faltas, consigamos progredir até sermos poderes e glórias, o mais breve do porvir. Senhor, tenha piedade das fraquezas, de nossas falhas, destas humanas incertezas, fazendo que teus espíritos, em suas atenções, nos advirtam e ensinem, trazendo a farta consolação. Na tua clemência, Pai divino, confiamos, e no teu poder para os santos anjos rogamos, para converter multidões, conclamando-as à via, a trilha libertadora, que é Jesus Cristo, nosso guia. Envia-nos santos espíritos, ó Senhor Deus, para que todos saibam e não haja incruéis, pois ao Consolador confiastes graças e venturas, aquilo que te rogamos para todas as criaturas, graças a Deus. Graças a Deus. Essa poesia, a oração a Deus, nas últimas dois estrofes do Evangelho Eterno, ela está um pouquinho diferente dessa. Essa é mais antiga que Oswaldo Polidori escreveu, porque essa, como eu já falei para vocês, é desse livro aqui, Programa Divino e Curas Espíritas, né, da Livraria Freita Bastos. Então, mas eu achei importante a gente ler, porque ela é praticamente igual a outra, e no final tem algumas alterações, que eu acho que quando ele fez a outra, ele preferiu alterar alguma coisa, né? Mas aí eu só tô avisando para falar, não, mas não tá igual do outro lado, não. É porque tem dois estrofes, as duas últimas estrofes tem algumas alterações. Tá? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Então, de novo a todos que entraram depois, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por todos estarem aqui para orar em prol do bem e do bom e nos unirmos para doar o que a gente pode doar e receber o que a gente tem necessidade e merece, né? Então, continuando no capítulo 13, A Verdade é Fogo do Evangelho Eterno, nós estamos na página 87. Eu acredito que hoje nós terminamos essa página. Então, vamos continuar os tópicos. O primeiro tópico, remédio contra a ignorância. A resposta de Oswaldo Polidori. Jesus avisou e para sempre que a quem bater-se-á abrir, a quem chamar dar-se-á a resposta, a quem pedir ser-lhe-á dado, né? Ser-lhe-á dado. Né? Então é importante a gente entender, né, que tudo aquilo que Jesus veio viver há 2000 anos atrás, que ele foi muito esperado por muitos milhares de anos, muitos profetas falaram da sua vinda e que muitos não aceitaram a sua vinda, né? Até ontem nós falamos sobre isso, né? Que o último profeta é sempre esfolado pelo atual. Então, não, mas imagina, por quê? Porque ele veio passar toda aquela informação, e essa informação era simples, não tinha ritualismo, não tinha nada que não fosse verdade, amor, virtude, determinação, né? Trabalhar com a boa espiritualidade,
orar para os outros no meio dos outros. Ele nos ensinou tanto isso, ele fez isso, a encarnação dele, toda aquela peregrinação que ele fez pelas terras ali próximas a Jerusalém, Israel de hoje, Jordânia de hoje, né, porque é aquele pedaço, e tudo isso que ele fez, e as pessoas não aceitavam, porque não tinha ritualismo nenhum, não tinha aquele engessamento, e é isso que é contra a ignorância, é a vida de Jesus, é aquilo que ele veio nos ensinar, é aquela forma que ele veio viver, né? Como ele explicou, como é que eu posso não atender uma pessoa que está doente porque é sábado, né? Então, a gente tem de ter o nosso momento de descanso e recolhimento, mas a gente tem de ter a liberdade de poder ajudar, de poder atuar em cima de uma pessoa se necessita. Como é que ficam, né, as pessoas? Então, a pessoa não pode desencarnar no sábado, não pode ser enterrada no sábado, não pode nascer no sábado. Quer dizer, é bastante complicado isso, né? Tirar essa ideia, né, de que isso não pode porque está escrito. Peraí, não pode tudo aquilo que vai contra as leis de Deus. Mas, poxa, onde está que você não pode ajudar uma pessoa porque é um dia que eles se dizem sagrado? Se a gente parar para pensar, todos os dias são sagrados. E em momento algum, tudo bem, está dizendo que no 7º dia descansou, mas nos 10 mandamentos diz, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Não está dizendo o 7º dia, o 1º dia, o 2º dia, está dizendo um dia na semana, para a gente relaxar, para a gente descansar o nosso corpo e mente, para a gente trabalhar melhor em prol do bem e do bom naquele dia, fazer um bom contato com a espiritualidade, né? Então, a gente não pode se deixar levar por essas ignorâncias que, infelizmente, ainda nos dias de hoje existem. Ah, você não pode fazer isso, ah, você não pode fazer aquilo, né? Você não fez aquele ritual, esse ano vai ser horrível para você. Não é assim. Porque o ano, ele é bom naquilo que a gente faz. Nós temos de trabalhar. Se a gente trabalha em prol do bem e do bom, se a gente dá bons frutos pelo exemplo, a gente já está gerando coisas boas. Se nós temos de passar por alguma situação, não é porque eu fiz o ritual ou não fiz que eu não vou passar. Se eu tenho de passar, porque eu tenho de aprender alguma coisa. Então, se eu tenho de passar, que eu me ligue a Deus e pergunte o que eu tenho de aprender com isso. Qual é a melhor maneira de eu passar com o mínimo sofrimento? Tendo a consciência que eu tenho de passar, que eu tenho de aprender, que eu tenho de evoluir. A evolução é nossa, né? Mas nós temos de fazer por merecer. Porque Jesus não precisa evoluir, ele está evoluindo no nível dele, no aprendizado dele, porque é íntimo. Mas ele, como nosso grande mestre, nosso exemplificador da vivência das leis, ele veio para cá para exemplificar. Só que nós temos de nos igualar a ele. Nós temos de ter ele como exemplo e trabalhar. Não ele para fazer por nós, né? Então é importante isso, né? Quando a gente chegar até ele, perguntar com sabedoria, com verdade, com respeito, com determinação, querendo realmente evoluir, as portas se abrem, as informações chegam, as ajudas vêm assim maravilhosamente, porque é sempre assim. O pai jamais nega alguma coisa para o seu filho que é para trabalhar em prol do bem e do bom, né? Então, é isso que nós temos de entender. E se não é para acontecer, é porque não era para acontecer. Então, que assim seja. E agradeça a Deus e ponto. Porque não é porque eu quero que as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer o que é melhor, que é o nosso programa de cada um, programa pré-encarnacionista, né? Então, não vamos esquecer. Sempre ter
como os divinos exemplificadores, os grandes profetas que vieram em toda a humanidade, Jesus que nos ensinou tanto e que veio e falou, né? Moisés que recebeu as leis, né? Mas todos esses espíritos que vieram para a carne, espíritos cristificados, profetas que bastante iluminados, que ainda não atingiram o grau de cristificação, mas que vieram para fazer tarefas messiânicas, ajudar, eles vieram nos mostrar o caminho que leva a Deus, né? Desde aquela época até hoje, é o caminho que leva a Deus. E é isso que nós temos de fazer. Nós temos de entender que Deus está dentro de nós e nós temos de seguir esse caminho para desabrochá-lo totalmente, para retornar a ser Deus em Deus. E isso a gente não vai fazer preso em ninguém. A gente vai fazer pela nossa própria trilha, pelo nosso conhecimento, pela nossa vontade de evoluir, tendo como exemplo esses espíritos que tanto nos ensinaram, né? Mas é importante, somos nós, ninguém vai fazer pela gente, né? Muitos conceitos errados a gente lê na internet, lê nos livros, lê as pessoas falando, padres, pastores, Jesus te carrega no colo, não sei o quê. Jesus te guia, ele te mostra o caminho, mas você tem o teu livre-arbítrio de seguir o seu caminho. E é isso que é importante a gente entender, né? Não vamos ter muleta. A gente tem de ter, são aqueles nossos irmãos que estão do nosso lado, caminhando, nos ajudando a evoluir. Mas somos nós que temos de evoluir, né? Porque é íntimo, é individual. O desabrochamento das latentes virtudes divinas é cada filho que faz com o Pai. Continuando, mistério e milagre. Argumentos de ignorantes ou de exploradores de ignorância. Em Deus tudo são leis, elementos e fatos. Quando eu vi isso, eu fiquei encantada. Primeira vez que eu ouvi isso, que são leis, elementos e fatos. Porque eu nunca gostei muito dos mistérios e dos rituais. Isso você não pode, isso você não vem. E aí, quando a gente entende que é tudo muito certinho, que Deus é inteligência ao máximo, conhecimento ao máximo, e que tudo foi feito não assim de qualquer jeito, mas sim com leis, com fórmulas, todas essas leis que muitas ainda nós não conhecemos na Terra, mas tudo gira em torno das leis físicas, químicas, biológicas, matemáticas, tudo, e leis espirituais, tudo é em função de leis. Nada é um mero acaso, é tudo feito, muito bem pensado, muito bem colocado para a evolução dos seus filhos, para desabrochar a inteligência que cada um tem. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo melhor essas leis, vamos compreendendo e vamos participando desse conhecimento e até ajudando a manter essas leis funcionando, né? Então, isso faz muita diferença. Não existe, é mistério, isso você não pode saber. Não existe nada que você não possa saber, não existe nada que você tenha de fazer ritualzinho, de pulinho, não sei o que, fazer algumas coisas. O que você tem de fazer é estudar, é meditar, é se interiorizar, é se conhecer, perceber seus erros, começar a trabalhar para melhorar isso, ter consciência do que você acerta e o que você erra dentro das leis de Deus, orar para os outros no meio dos outros, desabrochar suas mediunidades, né? E tudo isso com muita inteligência e amorosidade. É isso que nós temos de entender. E é isso que faz toda a diferença de nós termos essa inteligência maravilhosa, esse sentimento maravilhoso que o Pai nos deu. Porque é isso que já faz a gente querer melhorar e sermos mais fraternos, né? Então, importante isso. Ainda temos muito que aprender.
muitos conceitos, mas a gente tem de entender. No Pai é tudo leis, elementos e fatos. E isso é fantástico. Porque a gente sabe que isso existe e é assim que funciona. E a gente só vai aprimorando e entendendo cada vez mais. O último item de hoje, o último da página 87. Pranto e ranger dos dentes. Os lugares de pranto e ranger de dentes estão repletos de religiosos, sectários, fanáticos por bíblias, codificações, mensagens mediúnicas, homens, livros, instituições ou estatutos humanos. Lá, porém, não vão parar os que amam e praticam a verdade, o amor e a virtude. É difícil compreender. É isso que ele coloca aqui. Na realidade, nada funciona sem amor, verdade e virtude. Nada. Né? Todas as leis são leis de comportamento, são leis de comunidade, de comunicação, de irmão ajudando irmão. Jesus nos ensinou isso o tempo todo, que é o divino exemplificador. As leis de Deus falam exatamente isso, a boa conduta entre irmãos. Né? A gente não pode esquecer que a Bíblia, a espinha dorsal é divina, é o único livro que tem realmente vários médiuns que escreveram profecias, os profetas, né? Que são os médiuns de hoje, que escreveram as coisas e colocaram. Tem muita coisa histórica, mas também tem muita adulteração. A gente não pode levar a sério um livro, né, tirando essa parte que a gente sabe que, né, tirando isso, a gente não pode levar a sério um livro que foi adulterado, que foi tirado palavras, que foi colocado palavras, foi tirado informações e colocado outras, em cada época dependendo dos interesses dos representantes religiosos da época, né? Isso, desde a época depois de Moisés, queimaram os livros, 300 anos depois os escribas escreveram, que já mudaram tudo, né? No Novo Testamento, Jerônimo, né, no século III, começou a fazer a Vulgata, 3, 4, a Vulgata latina, trazer do grego e do aramaico, colocaram informações, tiraram informações e depois no século VI fizeram mais umas mexidinhas. Então a gente tem de entender que foi adulterado pelo homem. Mas Deus sempre mandou outros espíritos e passar informações, e passar. Você veja, a Gênese foi tão adulterada que as pessoas não entendiam mais nada. Né? De duas grandes raças virou, né, um homem e uma mulher. E foi muito interessante, porque Kardec escreveu a Gênese, né? O mesmo que escreveu a Gênese da Bíblia, que antes de ser adulterada, ele reescreveu. E eu aconselho a ler esse livro, que eu acho muito importante ler a Gênese de Kardec. É muito bom esse livro. Como também acho que é muito bom ler o Livro dos Espíritos, né? Que é o livro dos mortos egípcios, que também foi adulterado, as pessoas não entendiam o significado, e foi recolocado. Então é importante. O material está aqui na carne. Nós já recebemos naquela época, foi mexido e agora está tudo aqui bonitinho, mastigado para o nosso entendimento. Então tá aí, cabe a nós. Então a gente não tem de ir atrás de rituais, de idolatrias. A gente tem de ir atrás de verdade, de virtude, de conhecimento, né? Sempre com muita fraternidade, porque nenhum de nós é dono da verdade. Nenhum de nós sabe tudo. Cada um de nós sabe um pouquinho. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, vocês aprendem com vocês mesmos e assim vai. Nós todos aprendemos, nós todos evoluímos, né? Cada um tem aquilo que pode dar e tem aquilo que precisa receber. Se nós estamos juntos, todos nesse barco, todos aprendendo,
todos tentando evoluir e fazendo melhor, é porque nós tínhamos de estar e temos de ter a humildade necessária de entender quais são as nossas capacidades e quais não são as nossas capacidades, e aquilo que eu posso aprender com os outros, e aquilo que a gente pode ensinar. É muito importante. Então, a gente vai fugir do pranto e ranger dos dentes quando a gente trabalhar em prol do bem, do bom. Trabalhar sadiamente com a revelação, orar para os outros no meio dos outros, né? E cultivar a verdade, o amor e a virtude. Isso é o básico do básico. E cabe a nós. Bom, por hoje é isso a parte do nosso estudo de hoje. Vamos agora começar as nossas energizações. Nós vamos fazer hoje todas as nossas energizações. A Judite colocou aqui, graças a Deus, um portal de luz com uma fogueira em seu interior. Mãos gigantes sustentam o planeta. Irmãos desencarnados presentes em nossa oração aprendendo conosco, graças a Deus. Nós vamos fazer o nosso trabalho de energização do planeta e das nossas casas e de todos os locais, lá junto com os nossos irmãos que energizam o nosso planeta o tempo todo. Então vamos evoluir, vamos crescer na nossa vibração e vamos subir, né? E enquanto vocês estão mentalizando, eu vou ler as vidências aqui da Cíntia. Pude acompanhar desencarnados ouvindo o estudo de hoje. Também acompanhei uma caixa de som onde irmãos estavam ouvindo atentamente, graças a Deus. A Kátia, o estudo e comentários trazem vibrações que batem nas mentes e ativam caminhos, graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar uma luz verde envolvendo o planeta Terra, graças a Deus. Então vamos todos nessa nossa ligação com os nossos irmãos e com os nossos irmãos que vibram pelo planeta o tempo todo. Vamos nos unir a ele para juntos jogarmos todas essas vibrações. E o Zé Carlos vai fazer a oração dos pretos velhos. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo da nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituir a barreira contra o mal em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário,
assim determinarem das altas esferas da vida, que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso, no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas, que as numerosas legiões hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade, que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos, que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam à encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se forcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora desta ordem doutrinária não há evangelho, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos todos pedir pelas nossas casas uma grande limpeza, uma limpeza bem profunda, que seja retirado as negatividades, os miasmas, principalmente de nossas camas, nossos quartos de dormir, onde nós deixamos o nosso corpo físico e o espírito sai para fazer seus trabalhos. Pedimos bênçãos divinas também a todas as pessoas que lá habitam, trabalham e frequentam. Pedimos que as legiões angélicas façam uma cúpula ao redor da nossa casa, protegendo as portas, as janelas, que nada de negativo entre. Claro que nós sempre temos consciência que nós temos de vibrar bonito e estarmos sempre em boa sintonia para isso também. Precisamos fazer a nossa parte. Pedimos pelas casas dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos, se for no prédio, pelo prédio inteiro de apartamento. Pedimos pelas casas de todos os nossos irmãos do planeta. Pedimos pelos locais públicos que cada um frequenta, trabalha, convive, tem amigos ou familiares. Pedimos nesses ambientes que trabalham com a medicina, hospitais, casas de saúde, centros odontológicos, fisioterapêuticos, psicológicos. Pedimos muitas bênçãos divinas, muita limpeza nesses locais que as pessoas vêm por necessidades. Então a gente pede as limpezas, que retirem as negatividades, que os profissionais sejam muito bem intuídos e que os pacientes também sejam atendidos, limpos e se sintam mais acolhidos. Que as negatividades sejam retiradas. Pedimos pelos locais de pranto e ranger dos dentes. Pedimos pelas penitenciárias, pelos centros de acolhimentos, aquelas casas de idosos, de crianças. Pedimos pelos locais de pranto e ranger de dentes, guerras, brigas fratricidas, de pobreza extrema.
Pedimos muitas bênçãos divinas. Eu continuo vendo, como já há algum tempo, muita dor e sofrimento na África Central. Pedimos muitas bênçãos para esses locais. Vamos continuar nossos pedidos coletivos. Vamos pedindo bênçãos para todo o reino mineral, e nesse reino fazemos um parêntese para a água. É a fonte da nossa vida. 70% dos nossos corpos e do planeta é formado por água. Então pedimos bênçãos para a fluidificação de todas as águas dos nossos copos, das nossas jarras, da caixa d'água, das nascentes, dos aquíferos, das represas, as águas que estão em estado sólido, líquido e gasoso, as águas das chuvas, das nuvens, as águas quintessenciadas, as águas que a espiritualidade utiliza, as águas maravilhosas dos nossos mares, como é linda, como limpa e purifica, as águas dos rios, lagos e lagoas, as águas compostas nos nossos corpos e em todos os corpos do planeta. Pedimos para todo o reino mineral, os ferros, os sais, as terras, todos esses compostos, o reino vegetal e o reino animal. Pedimos muitas bênçãos divinas. Vamos pedindo pelos nossos irmãos que estão encarnando, muitas bênçãos, forças e oportunidades que consigam cumprir o que prometeram. Pedimos bênçãos aos nossos irmãos que desencarnam, que consigam se desligar da matéria e voltar para casa, seguir seu caminho. E neste caso pedimos a todos os familiares que se sintam mais amparados e que não segurem o espírito, porque ele já cumpriu a sua missão. Nós, quando chega alguém à carne, é sempre uma alegria, uma festa de ver esse espírito chegando, crescendo, mas para nós ainda materialistas como somos, é muito difícil ver os nossos irmãos indo embora. E nós temos de aprender a desapegar. Uma forma boa é, quando for a hora, agradecer a Deus a oportunidade de ter tido essa pessoa ao nosso lado. E sempre que sentir saudades, pensar nos seus momentos que tiveram de felicidade e de alegria. Assim, fica maravilhoso, você lembra daquele espírito que já não está mais encarnado, mas você joga essa lembrança com alegria, e aí você e o espírito vão ficar bem, graças a Deus, né? Então, continuando, pedindo bênçãos para toda a população planetária, formada de encarnados e desencarnados. A todos aqueles que comandam pessoas, que sejam mais altruístas e menos egoístas, aos mestres que recebem essas crianças, as famílias, os professores, que sejam bem intuídos também para ensinar a criança a pensar, a viver corretamente, a seguir seu caminho com inteligência, desenvolvendo, pensando, porque nós recebemos isso do nosso Pai e a gente não pode ser tolhido, tirado, a gente castrado, a gente tem de expandir os nossos conhecimentos. Vamos todos juntos abraçar o nosso planeta,
munidos do melhor sentimento de amor, de união, de fraternidade. E vamos jogar todas essas bênçãos divinas para cada célula, molécula, cada espacinho do nosso lindo planeta Terra, esse planeta azul maravilhoso. Vamos continuar vibrando maravilhosamente como cada um está vibrando. A Cíntia colocou aqui, pude acompanhar uma preta velha macerando ervas e colocando em casas, hospitais e outros locais, graças a Deus. Ela continua que pude acompanhar uma cirurgia de intestino e acompanhar um parto, graças a Deus. A Kátia, um turbilhão de energias, percorre ambientes e nos postos de ajuda se simplificam em trocas. No corpo, a parte líquida recebe vitalidade e ao circular melhoram áreas de inflamações e necroses. O corpo adquire uma melhor condição, graças a Deus. Abel, gratidão. A Carla, gratidão por ter espíritos maravilhosos como pais, saudades, é verdade. E graças a Deus. Vamos agora partir para o final da nossa oração. Agora a hora dos agradecimentos. Vamos agradecer a todos os nossos irmãos maravilhosos que tanto nos ajudaram para a execução do nosso trabalho. Sozinhos não somos ninguém, juntos nós somos uma força e essa força faz uma diferença. Então agradecemos a todos esses irmãos, trabalhadores em prol do bem, do bom, todas as legiões. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados e agora agradeçam ao nosso Pai Divino. A Lilian Kekia disse: oi, eu vi um menino na África e ele olhou e nos mostrou saindo, nageando chão, e ele perguntou se era água pura e falamos que sim. Ele pegou folha e bebeu. E ia avisar a sua comunidade, graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar irmãos sendo levados em uma cachoeira, e aí ela continua, pude acompanhar um arco-rosa envolvendo da cabeça aos pés cada um de nós, graças a Deus. A Maísa, muitas graças a Deus. Retornando às nossas bases, o nosso corpo aqui é a nossa casa, o espírito, né? O corpo não saiu da casa. Dando muitas graças a Deus e agradecendo muito a oportunidade do trabalho. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado, graças a Deus. Graças a Deus. Eu já estava falando, está iniciado, já vamos começar de notar tão bom o trabalho de hoje. Realmente, olha, uma energia maravilhosa. Sampaio colocou, agradeço a oportunidade de trabalho material e espiritual. Verdade. Gente, muito obrigada. Trabalho maravilhoso. A energia de todos nós faz a diferença. E é isso. Até amanhã, gente. Muito obrigada.